primeira aula, né, do semestre de 2021/1, Planejamento Estratégico em RH. Bom, mesmo que seja esse título, né, Planejamento Estratégico em RH, é uma disciplina do RH, ela é compartilhada com a administração, tá? Então, como ela é do RH e o RH não migrou para o currículo novo, ela ainda tem características das disciplinas anteriores, ela tem 68 horas em vez de ser 76, ela não tem AP1, AP2, ela vai ter G1 e G2, tá? Então, ela é diferente, ela é um pouco diferente nesse sentido, mas o conteúdo é o mesmo que a gente vê nas duas disciplinas, certo? Só a maneira com que a gente vai fazer as avaliações, né? A gente vai terminar 2 semanas antes do que as outras disciplinas, porque ela tem uma carga horária menor, mas é só isso, tá? Que mais? Tá só o RH e a administração nessa disciplina. Tem disciplinas que tem até outros cursos, né? Mas nessa aqui é só essas duas. Professora, com licença. Entrar para o plano que não é plano de aprendizagem, a gente chama aqui plano de ensino, né, que ainda é da modalidade anterior, alguns acordos, né, então a gente vai ter que estabelecer aqui em função de que depois a gente começa o semestre e vai correndo. Em termos de que agora ATC e TDE, sim, que é a primeira parte teórica e depois a segunda, que é a parte prática, essa sim continua e TDE. Por quê? Porque a nossa aula já era assim antes, né? E isso a universidade não abre mão. Então, a gente vai ter sempre a primeira parte mais vendo o conteúdo, né, discutindo, por isso eu quero que vocês participem. O ano passado, a gente estava lá, né, vocês, quanto também nós, como professores, tudo muito assim, a gente estava pegando o jeito, agora a gente já pegou o jeito, agora não tem por que vocês não participarem, né, perguntarem, fazerem as reflexões que a gente tem que fazer durante a aula, não é uma aula só expositiva, vocês também têm que participar. E nas atividades, a gente dava um prazo, né, enfim, para vocês, e a gente vai continuar dando esse prazo, mas um prazo mais curto, porque aquele que não quer fazer uma atividade, ele não vai fazer, tá? A gente dava um prazo de uma semana, depois a gente dava mais, esticava mais, e aquela pessoa que não quer fazer, não vai fazer. E essa atividade é para fazer durante a aula, que é a nossa aula de hoje, por exemplo, né? A gente não faz uma atividade que não daria nesse tempo, 1h30, vocês não fazerem. Dá tempo de vocês fazerem, então façam depois da aula. Então, eu quero combinar com vocês, Gabriela, a questão de prazo para as atividades, quer dizer, porque eu vou abrir e vou dar lá um prazo para vocês, né? E aí? Eu dou um prazo de quantos dias? 3 dias? O que vocês acham? Opa! Estamos negociando, gente. Estamos negociando. Querem se manifestar? Se manifestem agora. Vocês acham que 3 dias é pouco? Tá bom? A Gisele postou no grupo da Eu acho que a aula, mas vamos supor assim, encerraria a atividade até a meia-noite de quarta-feira. Todas as atividades encerrando até quarta-feira à noite. Fala, Verônica. Não só, eu acho que sim, prof. Tá bom, né? Claro que dependendo da atividade, se ela for muito extensa, de repente, às vezes o prazo fica meio curto, né? O que mais? Se manifestem. Estamos negociando. Prof, também ia dizer, tipo, né, depende da atividade, né? Os TDE que sempre ficam para depois, que nem ano passado, acho que era assim, né? Era um dia para responder os TDE,
e tinha um prazo maior para quando era semipresencial ou essas coisas assim. Ah, sim, não, semipresencial não é TDE, né? Semipresencial é uma aula. E aí essa aula é mais, e normalmente o trabalho, né, ele é mais extenso e tal. Não, eu digo aquela atividade em sala de aula, que nem hoje. Hoje é um texto, né, curto, não é uma coisa muito longa, vocês vão ler e vocês vão dar um parecer de vocês sobre aquele texto. Uma coisa assim que 15 minutos vocês leem o texto, nem isso. Não, ixi, em 5 minutos vocês leem o texto. E aí vocês vão discorrer sobre aquilo que vocês acharam. E o discorrer, você sabe que, não, eu acho que é assim, 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 e deu. Vamos digitar lá no próprio aula. A gente não consegue negociar de isso cada daí. um. A gente não consegue negociar isso daí aula por aula, professora? Que nem hoje vai ter que fazer um exemplo, um resumo de um texto. Negocia para fechar hoje à meia-noite. Semana que vem vai ser um pouco mais longo o trabalho. Vamos pegar 2 dias, 3 dias. Fica ruim para a senhora também? Não, não é. É que daí, Jonas, aí não está todo mundo, né? Aí o aluno nunca sabe como é que é aquela atividade, né? E essa atividade é de quanto tempo, o que foi negociado, né? Nós temos de negociação, é justo com quem entra às 7 horas no horário? Não, não. Realmente quem entra, a gente está negociando agora, né? Mas eu digo, se a gente negociar todas as vezes, por exemplo, essa atividade é curtinha, vamos deixar só hoje, tá? E aí, teve um colega de vocês Quando imprevisto não pode entrar, não perdeu a atividade. Exato, sim. Entende? É isso que eu quero dizer. Então, a gente tem que ter, assim, meio que um critério. PDE, 3 dias, 5 dias. 5 dias daria 8, De segunda a sábado, então, deixa. Hã? De segunda a sábado? De segunda a sábado? O que vocês acham? Vocês vão ser meus alunos em outras disciplinas também. Não esqueçam que tem muitos que são de mais de uma disciplina, né? Até sábado é 6 dias, né? E aí, quem é que vota até quarta, quem é que vota até sexta, até sábado? Eu vou botar aqui, ó, o chatzinho aqui, vocês têm um chatzinho, podem escrever aqui se não querem mostrar a carinha, não querem se manifestar. O bom que se fosse até sábado é a questão de quem trabalha, né, durante a semana também. Se for uma atividade um pouquinho mais longa, né, que não dá para fazer no dia, porque daí como vai acumulando todo dia um TDE, aí igual não vai dar muita diferença. Então, se for até o sábado, quem não precisa trabalhar sábado o dia inteiro, por exemplo, aí já compensa, já tem mais um tempo para fazer. Mas também depende da atividade, né? Às vezes dá para fazer no próprio dia. Que normalmente é no próprio dia, né, Andressa? Isso aqui que acontece, a gente deixa, você deixa até sábado, daí na terça tu tem outra disciplina, aí numa quarta tu tem uma outra disciplina, daí tu vai deixar tudo para sábado, vai ter que assistir de novo a aula, às vezes, vai ter que ler o conteúdo para, né? Mas também tem a questão da própria internet, né? Não é então, nem a questão de deixar para a última aula, né? Você tem um prazo que você pode entrar, parar ela, continuar no dia seguinte. É esse o objetivo, né? Não é para deixar tudo para sábado, mas sim você ter mais, né? Jonas, sábado. Vamos lá, gente. Vamos participar. A Suelen não fala nada. Tem um monte de caixinha aqui. O Ricardo, a Morgana. Vamos se manifestar, gente. Michele, são tudo gente aqui, já são veteranos. Tá, a Verônica, sábado, a Michele, sábado, o Gustavo, de 3 a 4 dias, Morgana, sábado, o Robson, com certeza, sábado, o Ricardo, sábado. Então, aqui já... Andréia, Marvel, tá. Então, vai ser até sábado. Ok. Gente, eu posso fazer uma pergunta? A senhora comentou que essa disciplina vai ser um pouco diferente, a questão não vai ser a P1 e a P2, vai ser G1 e G2, né?
A média dela manteve o 7 da administração? Não, é 6. É 6. É e daí 6. G1 e G2, e depois tu pode substituir a nota da G1 e G2? Isso? Exatamente, um dos dois. Perfeito. Tá? Manteve que nem era outra vez. Isso. Tá. Perfeito. Então, que nem a G1, ela tá, depois eu vou abrir o plano de ensino, né? Mas a G1 tá composta de quatro pontos em trabalhos e semipresenciais, né? Trabalhos em aula e semipresenciais, e 6 pontos à prova. Só que a prova, eu não vou deixar todo esse tempo, né? A prova tem que ser feita no dia, eu vou deixar 24 horas, quer dizer, vou abrir hoje, ela encerra amanhã, tá? Porque daí, na verdade, vocês têm 2 dias, né? 24 horas, mas dá 2 dias para vocês podem fazer durante o dia, do dia seguinte ou na noite em que for a prova, ok? E posso comentar mais um negócio que a senhora... Fala. Eu sofri um pouco no semestre passado. Se puder sempre, eu sei que é difícil para vocês também, tá? A gente coloca no lugar de vocês, mas daqui a pouco postar a aula até meio-dia, para que à tarde dê tempo da gente ir numa livraria, imprimir o conteúdo para ter ele em mãos. Porque eu gosto de ter ele em mãos, melhor do que eu estar abrindo no sistema, entendeu? E o semestre passado, às matérias vezes... que envolvem cálculo, o cara tem que estar escrevendo ali toda hora. Ou antes até, se quiser. Mas eu entendo vocês, mas nem sempre dá, porque o professor também está preparando a aula, né? Porque não tem como... Como eu falei, eu entendo o lado de vocês também, né? Cada aula não deu para dar, daí eu vou ter que puxar, ou a turma não entendeu, vou ter que modificar, né? Mas eu até vou botar como uma solicitação dos alunos, né, que a aula seja postada até antes do meio-dia, para que no meio-dia tenha um tempo de imprimir o material para acompanhar em aula, tá? Daquele dia. Vou passar essa comunicação para os professores. Vou botar em votação também. Mas vou cuidar, né? Hã? Vou botar em votação também. Isso não dá para botar em votação, porque cada professor tem o seu livre-arbítrio nessa questão, né? Eu percebi que a professora Luciane, na matéria de modelagem de negócio, ela já postou todas as aulas. Provavelmente ela vai abrindo ela só, mas já está tudo bem certinho, dia por dia de cada... Sim, ela sim. vai dar. Mas, com certeza, ela vai ajustar cada aula, né? Ela vai ajustar, porque vai depender do desempenho de vocês, né? Do andamento do trabalho de vocês, né? Que mais? Tá, então aqui nós já estamos às 7h14, então agora eu vou abrir por que eu vou abrir... Conversei primeiro com vocês, porque tem gente que fica me pedindo, né, para entrar, e no momento em que eu compartilho um arquivo, eu já não enxergo mais nada. Então, eu vou compartilhar agora o plano de ensino, e vocês me dão o ok se vocês estão enxergando, tá? Estão enxergando? Sim, professora. Sim. Sim. Então, tá muito pequeno, dá para ler. Acho que dá para aumentar um pouquinho mais o zoom, caso a senhora consiga. Isso. Agora tá bom? Tá bom, sim. Tá. Então, assim, ementa. Abordagem sobre o desenvolvimento de modelos de estratégia e planejamento, sua formulação, implementação, condicionantes, proporcionando subsídios para o desenvolvimento do pensamento estratégico e sua aplicação nas empresas. Vejam, é uma disciplina do RH, daí o RH vai pensar, mas ele tem que ser voltado para RH. Não, planejamento estratégico, ele é da organização, né? E depois cada setor vai para o seu planejamento. Então, por isso que ele tem que, primeiro, o gestor tem que entender como um todo. O administrador nem se fala, né? Direcionar o aluno a compreender o papel do administrador na área de planejamento estratégicos, nas organizações e sua real importância. Capacitar o aluno a identificar e interpretar vários cenários que o ambiente externo
pode apresentar e como, através do planejamento estratégico, pode-se alcançar os objetivos. Então, objetivo específico, específicos, né, os objetivos, proporcionar ao acadêmico a compreensão do que é o planejamento estratégico, condições de desenvolver etapas de um processo de planejamento estratégico, saber fazer análise do ambiente interno e externo, que é a matriz de SWOT, implantar e acompanhar e controlar um planejamento estratégico. Aqui está as avaliações, né, dia 26/4, online, valendo 6, atividades em grupo ou individual, 3,5, e a apresentação de uma semipresencial 0,5, e assim por diante. Aqui, então, nós vamos então, ver sobre o dia de hoje, né, competitividade, gestão estratégica. Na aula seguinte, modelo de planejamento estratégico, e aí a gente já começa a estudar o planejamento, etapas do planejamento estratégico, que é a missão, visão, os princípios e valores. Nessa aula, a gente já vai formar um grupo, e esse grupo, ele vai ter que desenvolver a missão, visão, os valores e os princípios de uma empresa, mas essa empresa, quem vai dar sou eu. Eu vou dizer assim, ó, escolho entre essas empresas qual que vocês querem desenvolver missão, visão, princípios e valores, tá? Então, só que esse trabalho vai começar na aula que vem, daí na terceira aula nós temos o diagnóstico estratégico, aí a gente já começa a fazer, a estudar sobre fazer análise do ambiente externo e interno. Na semipresencial, na primeira semipresencial vai ser a montagem do trabalho em grupo sobre a concepção estratégica, né, quer dizer, além da aula, da segunda aula, vocês vão ter a semipresencial para montar esses princípios, missão, visão, princípios e valores, porque na aula 5, vocês vão apresentar esse trabalho, valendo 1 ponto, tá? Ó, semipresencial não vale nada aqui, mas vale 1 ponto na aula, né, que é a apresentação disso. Não é um trabalho extenso, gente, não é. Aqui vale a criatividade, né. E daí a gente continua, depois da apresentação, com o conteúdo que é diagnóstico estratégico, agora do ambiente interno e indicadores. E a gente vai, na aula 6, na aula 7, falando sobre análise de SWOT. Por que análise de SWOT? Lá, esse ano, eu vou sair um pouquinho. Esse ano nós temos o famoso ENAD, né? Então, os ENADistas são aqueles que concluíram o curso até 85%, até não, de 85% para cima, né, concluíram o curso, vão ser ENADistas em 2021/2. E na análise da prova de ENAD, do último ENAD que nós tivemos em 2018, apresentou uma dificuldade muito grande do aluno de fazer a interpretação de ambientes, que é a análise de SWOT. Ali apresentou uma falha. Então, assim, o aluno não está conseguindo, ele não está conseguindo interpretar as questões de ENAD na parte de análise de ambiente. E aí, como ele não conseguiu interpretar bem, ele faz uma escolha errônea, né, da questão. E o ENAD não é só na administração, é no RH também. Então, tanto o RH quanto a administração tem ENAD esse ano, e logística também tem ENAD esse ano. Tá? Então, por isso que eu vou bater mais firme, vamos trabalhar mais para que esse assunto, que mesmo que seja falado em várias disciplinas, parece que é tudo, é muito, nada se aprofunda, né? Então, vamos nos aprofundar nessa disciplina aqui. E é fundamental para o planejamento estratégico, é fundamental a análise do ambiente. Vamos voltar na apresentação lá. Estão vendo?
Sim ou não? Sim, professor. Sim. Tá. Então, na aula 8, ó, a gente vai para, depois que tu faz a análise do ambiente, você vai para os objetivos estratégicos, depois a gente entra em estratégias, e aí vem para a nossa prova, tá? Que vai ser dia 26/4. Depois vai ter o filme A Última Fortaleza, que eu vou disponibilizar para vocês, o link, daí vocês podem assistir no YouTube, que é muito, fala muito sobre a questão de principalmente análise de ambiente, né? É um filme muito claro, assim, de como se faz uma análise de ambiente. Depois a gente entra no plano de ação, né? E controle e avaliação do planejamento. Claro, tudo tem que ser controlado. Então, como é que se controla isso? Depois, nós vamos ver Canvas. Vocês já estão falando de Canvas. Quem já está lá com a professora Luciane já está trabalhando com Canvas, né? Mas aqui a gente vai ver o Canvas no planejamento estratégico. Canvas tu pode usar Canvas em várias partes, e muitos ainda nem viram o que é Canvas. Então, é nessa disciplina que a gente desenvolve esse assunto também. E, por fim, o BSC, né? Balance Squared, né? Que é também uma maneira de a gente analisar a organização e planejar a organização. Então, esses são os itens que a gente vai estudar nesta disciplina aqui. Ela é um conteúdo, gente, como eu chamo assim? Ele é um conteúdo mais denso, né? As minhas disciplinas, elas têm essa característica, não é leve, né? É um pensar, tem que pensar. Então, assim, se você ficar perdendo o fio da meada, aí é muito difícil você realmente entender o que é um planejamento estratégico. Se a gente estivesse no presencial, a gente ia fazer o planejamento estratégico de uma organização, de uma empresa, mas uma empresa que existe, né? Do início ao fim. Mas isso requer muita orientação minha com os grupos, né? Então, isso vai à distância, e por vocês morarem, né, em lugares diferentes, e vocês nesse estágio, muitos já estão fazendo planejamento de negócios e modelagem, então vocês vão se confundir. Então, nós vamos vamos tentar amarrar um assunto no outro, né? Com certeza dá para fazer, mas o que eu quero dizer é que se fosse no presencial ia ser mais puxado ainda, porque vocês teriam que me montar um planejamento do início ao fim, né? Vocês vão entender como é um planejamento, beleza, mas não vão precisar fazer isso em função da distância, tá? Porque realmente eu passo aulas inteiras só orientando os grupos para desenvolver, porque não é só pegar o material e ir lendo e ir fazendo, né? Você começa a ter dúvidas, surgem dúvidas, é esse termo que eu uso, isso é um objetivo, às vezes não é um objetivo estratégico, é um objetivo tático, mistura objetivo tático com objetivo operacional, enfim, certo? Tá, então, para o administrador, planejamento estratégico, ele é fundamental, né? E vocês precisam entender a linguagem também, ela é muito importante. Vocês não podem sair de uma universidade, um administrador, um gestor, sair da universidade sem ter noção disso, sem dizer assim, não, eu sei fazer um planejamento estratégico, ou eu já conheço os passos de um planejamento estratégico, ou eu sei o que é um Canvas, o que é um Balance Square. Não é nada, porque a gente é testado, não sei se vocês já sentiram isso dentro do trabalho de vocês. Alguém nunca chegou e disse assim, tá, mas tu tá estudando administração, tu tem que saber isso, tu não sabe? Alguém já passou por isso? Ó, irmã, Andressa, tu já passou por isso? Já, né? É show. Adoro fazer isso com a gente, aquele teste né? E vocês não têm que se mexer. Não tem que se mexer, porque quem pergunta é porque sabe menos ainda, né? Então, certo, pessoal? Então, vamos lá. Perguntas até aqui? Tranquilo? Então, vamos entrar no nosso conteúdo.
Estão vendo? Sim, professora. Sim. Sabe, só que Sim, professora. tô lá na... Tá. Então, aqui a nossa programação e introdução à disciplina. Então, a gente vai começar conversando sobre estratégia, né? Estratégia. Gente, nós usamos estratégias desde pequenininhos. Na nossa história, a história do homem, né? Ele precisou se desenvolver as estratégias até para uma questão de sobrevivência, ó. Desde o início da história do homem, quando começou a caçar e a pescar, né? E também para se proteger, ele precisava usar estratégias. Às vezes, né, não funcionavam, enfim, mas foi assim que ele foi aprendendo a superar as diversidades do meio, né? Então, não ia bem uma vez, da próxima vez ele aprendia que daquele jeito não podia fazer, então pensava de como que eu vou fazer para superar essa dificuldade. Mas, no entanto, né, foi a guerra, o grande cenário que nasceu o conceito de estratégia. Então, o termo vem do grego, né, estratégos, arte militar de planejar, executar, movimento e operações de tropas, navios, aviões, para alcançar e manter posições, né, relativas a potenciais bélicos e futuras ações táticas. Portanto, é a arte de aplicar mais meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com vistas aos objetivos específicos. É isso, estratégia é isso, é como você vai explorar dentro das condições que você tem, né, para atingir um objetivo. Agora, vocês se remetem lá, quando crianças, vocês não tinham as estratégias que vocês utilizavam para conseguir alguma coisa com o pai e com a mãe? Tinham, né? Aprenderam que se chorasse, a mãe dava. Aprenderam que se fizesse beicinho, o pai ficava com pena, né? Aprenderam que se não dissesse a verdade, apanhava, né? Porque mentiu. Opa, então não posso usar essa estratégia de mentir, porque não vai rolar. Então, tudo isso, na verdade, a gente vai aprendendo, o meio vai nos ensinando, às vezes a gente vai testando, né? E a gente pega o nosso jeito e as estratégias para atingir um objetivo. E só que a guerra, ela foi muito, as conquistas, né? Ela é muito, como se diz, é muito fácil de se usar exemplos, né? Porque para vencer uma guerra, não precisava só de pessoas para lutar. Mas o que estava lá atrás? O soldado estava alimentado, como é que eu vou levar comida? Como é que eu vou levar água? Né? Então, não era só o soldado. Como é que eu vou levar as munições? Que tipos de munições? E aí, e até eu estou assistindo na Netflix a Guerra dos Samurais. Então, foi um samurai lá que em 1551 começou, que conseguiu unificar todo o Japão, e era o líder do menor, porque o Japão eram várias províncias, clãs, vários clãs, né? E aí, um lutava com o outro para tentar pegar mais terras e tal, e esse cara aí era um dos menores clãs de todo o Japão, e ele dominou todo o Japão, e por 300 anos ele unificou o Japão. Então, não, é uma história realmente verídica, né? E aí, é um filmezinho documentário, e eles mostram as estratégias que o cara usava, mesmo tendo menos soldados. Os outros clãs tinham um dobro, às vezes 3 vezes mais, mas ele usava de estratégias
para minar, né, e conseguir vencer. E aí nós temos o exemplo, né, do livro da Arte da Guerra, que eu postei lá para vocês nos documentos. Vale a pena ler esse livro, gente, não precisa ler de cabo a rabo, leem quando vocês, assim, leem um capítulo, porque é uma estratégia, algum detalhe que ele te dá e que você pode levar para a sua vida profissional, com certeza. Mas, enfim, né, ele era um general, filósofo chinês, né, Sun Tzu, que 500 anos antes de Cristo, né, que existiu há 500 anos antes de Cristo, portanto, há 2.500 anos. Ele não escreveu esse livro, é óbvio, né? Eles fizeram uma coletânea de registros dele, né, e que fizeram, então, esse livro. Deixou muitos escritos de como uma guerra deve ser conduzida e que foram compilados, então, nesse livro, né? Então, uma frase dele, a suprema arte da guerra é derrotar inimigos sem lutar. Então, ele era contra a guerra no sentido de matar as pessoas por matar, né? Então, o maior estrategista é aquele que conseguia ganhar uma guerra sem precisar gerar mortes. Porque matar as pessoas também é ficar sem homens para depois plantar, para depois crescer as cidades, né? É ficar sem mão de obra, né? É exaurir os seus depósitos, né, de comida, porque enquanto tu tá lutando, quem é que tá plantando? Quem é que tá gerando alimento, né? Então, se você consegue derrotar através de conversa, de estratégias de alianças, é melhor do que realmente só a morte. E aí ele também, eu botei outro trecho aqui que eu achei muito interessante. Não marche a não ser que seja a não ser que veja alguma vantagem. Não, porque marchar, ir de um lado para o outro. Na época, né, você consumia, como eu já disse, consumia alimentos, consumia animais para conduzir, enfim. Por que tu vai marchar se realmente não tem vantagem? Não use suas tropas a menos que haja algo a ser ganho. E agora eu estou lendo isso aqui, mas vocês têm que começar a pensar isso lá na empresa de vocês. Como é que vocês encaixariam isso dentro da organização de vocês? Quer dizer, como é que eu vou fazer um movimento se não há ganho em cima disso? Como é que eu vou fazer uma liquidação se eu não vou ganhar em nada com isso? Se os meus concorrentes não estão se movimentando, quer dizer, por que eu vou fazer esse movimento? Eu tenho que ter uma explicação, qual é o meu ganho? Porque senão é desperdício, né? Não lute, a menos que a posição seja crítica. Nenhum dirigente deve colocar a sua tropa em campo apenas para satisfazer seu humor. Nenhum general deve travar uma batalha apenas para se vangloriar. A ira pode se transformar em alegria, o aborrecimento pode ser seguido de contentamento. Porém, um reino que tenha sido destruído jamais tornará a existir. Nem os mortos poderão ser ressuscitados. Quer dizer, dentro da nossa organização, né? Quando você quer fazer um movimento, quando você quer criar uma coisa que aquilo não, realmente é pura vaidade, né? O teu risco de destruir uma coisa que depois você não consegue mais recuperar é muito grande. Então, ela tem que ser bem estudada, né? E não ir por ego, ir por vaidade, né? Vamos supor, o concorrente está fazendo, eu estou sempre usando o comércio que é mais fácil de dar exemplos, tá, gente? Mas assim, o meu concorrente está fazendo lá o concorrente está quieto, quer dizer, o meu ambiente externo está calmo, né? Está todo mundo na tal. É óbvio que a gente sempre tem que inovar, é óbvio que a gente sempre tem que estar à frente com o concorrente, não é nada disso que eu estou dizendo, sabe?
que não deva ser feito, que não deva ser feito, que seja você o que dê o primeiro passo. Porém, quem torrar um estoque que é de forma desnecessária, só para dizer que torrou o estoque, viu como eu vendi? Proprietário, sou um gerente, né? Porque daí, assim, aumentei as vendas, mas torrando com ele, quando o meu concorrente não estava torrando. Burrice minha, enfim, certo? O que eu quero dizer é isso, que a gente nunca pode tomar uma ação simplesmente por vaidade, a gente tem que estudar o ambiente, a gente tem que saber aonde que a gente quer ir para ver se aquela ação vai nos conduzir àquilo. Aí tem outra pessoa, outro ramo que nos deu muita ideia na forma de estratégia, que foi a estratégia política, né? Então, quem nunca ouviu falar em Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel, eu também postei o livro dele, que é O Príncipe, que descreve de estratégias para formar um líder político. Praticamente todo político já leu esse livro em função, né, de como se faz para, né, ter sucesso na política. É óbvio que tem também ações ali extremamente antiéticas, né, e jamais se deve trabalhar nesse sentido, mas traz um ensinamento muito interessante, um exemplo aqui, ó, não há coisa mais difícil de se fazer, mais duvidosa de se alcançar, ou mais perigosa de se manejar, do que ser o introdutor de uma nova ordem de coisas, porque quem o é, tem por inimigo todos aqueles que se beneficiavam da antiga ordem, e como tímido defensores todos aqueles a quem as novas instituições beneficiariam. Vamos traduzir isso aqui. Vamos levar lá para a nossa organização. O que ele quer dizer é que não há coisa mais difícil de fazer, mais duvidosa de alcançar e mais perigosa de se manejar do que ser introdutor de uma nova ordem de coisas. Por exemplo, uma empresa que está mudando como um todo, tá? Vai fazer uma revolução na sua estrutura de organograma. Ele mudou tudo. Como é difícil introduzir essa mudança, né? Por quê? Porque ele tem de por inimigo todos aqueles que se beneficiavam da antiga maneira, do antigo organograma, né? Então, assim, se a pessoa não concorda com aquele organograma, ele não quer que dê certo. Então, ele tem como inimigo aquele que não se beneficiou com a nova mudança. E tem como tímidos defensores aqueles que apoiam essas mudanças, né? Só por que eles são tímidos? Se a gente for lá ver lá nas disciplinas lá, as primeiras lá da administração, lembram lá dos grupos informais? Como os grupos informais podem prejudicar uma pessoa do grupo? Ela exclui a pessoa, ela pode sabotar o trabalho daquela pessoa, porque ela não está de acordo com o grupo informal. Então, como é que é esse cara aqui, os tímidos defensores, ele tem medo do meio, dos seus colegas, então ele é tímido na hora de defender essa nova mudança. Pode ser até, gente, eu não sei se alguém já participou de uma mudança da instalação de um sistema, informatizar tudo. E as pessoas mais antigas não querem isso. Eles querem no papel e querem tudo, né? E aí, como é que tu introduz aquele processo? Não, agora é tudo informatizado e tem que estar no sistema, mas daí o cara não consegue mais entender, mexer no computador, buscar tanta informação no computador. Então, o que ele vai dizer? Isso não vai funcionar, isso não dá certo. E não vai ajudar que isso dê certo. Então, quem vai implantar isso, por que eu estou falando isso? Porque quem vai implantar isso somos nós, os gestores, os administradores, os gerentes, os líderes.
Ele tem que enxergar isso, que não vai ser todo mundo que vai achar, que bacana, que legal. Opa, eu tenho aqueles que não gostam, porque, principalmente a informática, principalmente numa organização onde era fácil de desviar dinheiro, desviar mercadoria, porque tinha um estoque extremamente desorganizado, você tinha vendas desorganizadas, uma hora tirava nota, outra hora não tirava nota, nesse não tira nota porque aquele é amigo daquele amigo, né, já ia mais alguma coisa. Nossa, dá para fazer um monte de coisa, e ali, quando tu vê a organização ficou descapitalizada, não entende por quê, porque as pessoas estavam literalmente roubando. E aí você implanta um sistema de controle desses, onde nada mais sai sem registro. Quando, né, quem levava acha isso um horror, né? Agora, quem via que levava e nunca concordou, bateu palmas, mas bateu palmas só para ele, né? Porque se ele disser para todo mundo que legal, ele vai ser crucificado pelos colegas, né? Gente, aqui eu não estou dizendo que toda empresa é assim, mas a gente tem que ser realista. Onde você der oportunidade, ali vai ter alguém que vai enxergar essa oportunidade para levar, né? Então, não podemos ser ingênuos, né? Estratégias e a competição esportiva. Veja, o esporte também nos influencia muito e mostra que o planejamento estratégico está em tudo que é local, a estratégia está em todas as áreas, né? Imaginem vocês, a competição esportiva tem muito que contribuir com as estratégias empresariais. Ela expressa a necessidade que o indivíduo tem de outro trabalho em equipe, trabalho em equipe, regras, de explorar e reagir, conhecer o meio onde está inserido, criar estratégias e de vencer, atingir os objetivos. Né? Então, ela tem 3 elementos básicos, que é a estratégia do jogo, a habilidade e a disputa atlética, o espírito competitivo. Então, aqui, ó, como que o esporte pode, como que a gente pode se espelhar no esporte? Por que convidam como é que era o nome daquele técnico do feminino, depois passou para o masculino de vôlei, que foi... Bernardinho. Isso, o Bernardinho, né? Quantas vezes o Bernardinho veio dar palestras para empresas, para universidades e tal. Por quê? Por quê? Porque ele teve um sucesso no atingir os objetivos. E no esporte, para você atingir os objetivos, você precisa vencer, que é o objetivo final, né, das competições. Outro que é venerado muito, quem que é? Vamos lá, no esporte. Vamos lá, eu vou dar umas dicas, que a Naira Angélica adora. O Renato Portaluppi? Exatamente, o Renato também é um técnico, né, que muita gente venera, e tanto é que fizeram uma estátua dele, né, enfim, também tem outro que dava muita palestra, como é que era o nome dele? Ele é o Oscar do basquete. Do basquete, isso, exatamente. Então, assim, ó, estratégias de competição esportiva. Estratégia de jogo. Então, nessa primeira figura aqui, ó, é aquela estratégia de jogo. O que nós vamos fazer, ó? Fulano, você dá um joga para o fulano, e o outro que vai dar, o terceiro movimento é que vai dar para o time contrário, aqui no caso, né? Então, isso são estratégias de jogo. Vocês, os guris, devem saber muito bem que no futebol tem muitas estratégias, né? Lá no futebol americano, quando a gente vê nos filmes, né, que o cara põe a mão para trás e começa a fazer números, que quer dizer a estratégia número 2, a estratégia número 4, enfim, isso é a estratégia de venda do esporte.
Se a gente voltar, se voltar para a nossa organização, é a estratégia para vender o nosso produto, e seja o produto que for. Pode ser um produto numa loja, pode ser um produto de um banco. Qual é a estratégia de vendas para você vender uma previdência privada? O que tu vai usar de argumentos para uma previdência privada? Né? Uma estratégia para vender serviço. Então, isso são estratégias, mas para aí, então, o importante é a estratégia. Não, se você não tem a habilidade, que é um movimento no esporte, o que seria habilidade dentro da nossa organização? Me dizem. O que poderia ser? Repete a pergunta, por favor. Aqui, a habilidade no esporte é praticar os exercícios, né? Que é essa segunda figura aqui. Então, é fazer que o cara saiba pular. Então, ele tem que treinar o pulo. Ele tem que ter arrancada no futebol. Então, ele treina arrancada, que nem no futebol. Em qualquer esporte. Não é só exercitar o esporte especificamente, mas eles vão lá para a academia de musculação fazer exercícios, não é? Não é também desenvolver a habilidade, ou na hora que você está treinando aqui, você não está desenvolvendo habilidade para quando jogar. Quer dizer, você tem que ter o corpo estar preparado e você tem que treinar os movimentos, concordam? Agora, dentro da nossa organização, o que seria isso? Eu tenho uma estratégia de vendas, tá? E agora, eu chego lá para a estratégia de vendas lá de loja, né? Vamos lá, Magazine Luiza, o que seja, Colombo, estratégia de vendas. Ó, o cara está assim, tu tem que dar desconto X, tu tem que dar desconto Y, tu tem que ofertar isso, tu tem que ofertar aquilo. São as minhas estratégias de vendas. O que seria a habilidade? Você ter conhecimento do produto e falar com propriedade. Ter conhecimento do produto e falar com propriedade. Sanar as dúvidas do cliente. Como você fala com propriedade? Tendo conhecimento do produto, estudando o produto. Tendo conhecimento do produto. Mas tem mais coisa. Por que tem gente que diz o seguinte, quando o cara sabe vender, ele pode vender chinelo, como ele pode vender uma casa, ele vende até a mãe, né? Transmitir confiança, credibilidade. E isso a gente adquire como? Vamos lá, colegas, ajudem. Treinando? Praticando, criando habilidade. Né? Então, se eu não tenho habilidade das coisas, eu posso dar um calhamaço, um livro enorme para o cara ler todas as técnicas de venda. Mas se ele não treinar, se o gerente não se preocupar e fazer simulações para ver onde é que está a deficiência dele, onde está o ponto forte dele, de repente tem pessoas que têm como ponto forte vender para mulheres, outros têm para vender para homens, outros tem habilidade, tem o seu jeito melhor de vender para jovens. Então, isso o gerente, isso o gestor, isso o líder tem que enxergar e desenvolver cada vez mais. E se ele não tem, ele tem que ser treinado para isso, né? Então, não adianta só eu dizer que ele pode fazer as coisas, dar as estratégias, se eu não criar habilidades nele, não desenvolver essas habilidades nele. Vai ser um fiasco, né? Então, eu tenho as estratégias, eu tenho a habilidade, eu estou desenvolvendo a minha equipe, né? E eu tenho a disputa atlética, que é o espírito competitivo. O que seria isso dentro da nossa organização? Ser desafiado, lá buscar os resultados. Certo, ser desafiado. Que mais?
Seria, tipo, trabalho em equipe, alguma coisa assim do tipo? Trabalho em equipe, ok? O que mais? É assim, ó, gente. O espírito competitivo seria atingir as metas, porque eu sei que no final do mês a minha comissão vai ser maior. Como um atleta sabe que se ganhar um campeonato, vai vir os méritos, vai vir medalhas, troféus e demais bonificações. Exatamente. Espírito competitivo é a gente querer, né? E, às vezes, os líderes, né, os gestores, eles não criam esse espírito competitivo, não entendem que esse espírito competitivo na sua equipe precisa ser estimulada, né? E identificar quem tem espírito competitivo ou não. Porque se eu trabalhar, por exemplo, se eu trabalhar com vendas, eu tenho que ter não me basta habilidade, não me basta as estratégias, se eu não quero. Se eu, tanto faz se eu vendia, se eu não vendia, azar, né? Então, eu não tenho esse espírito competitivo para aquele tipo de trabalho. Então, às vezes eu posso estar só desestimulado, e aí, então, a liderança vai estimular através de reconhecimento, através de prêmios, no caso de quem está lá na ponta, né, quem está vendendo. Por isso que o vendedor, normalmente, ele se trabalha com premiações, porque ele precisa ser extremamente estimulado com esse espírito competitivo, que não é fácil tu tá toda hora ali querendo, né, como o Robson falou, disse assim, eu sei da minha comissão, justamente, então, isso é uma maneira, por que o vendedor não tem só um salário fixo, como o pessoal lá do administrativo, né? Por que ele tem que ter comissão? Isso eu não sei se vocês já presenciaram isso ou já ouviram isso. O pessoal do administrativo fica muito chateado, porque o pessoal de vendas acaba fazendo um baita no salário porque ganha comissão. Por que eles têm que ganhar comissão? Por que não ganham um salário só? E por que nós só ganhamos salários? Por que vocês acham que se criou a participação dos lucros? É para criar esse espírito competitivo, é para criar esse espírito de atingir os objetivos, em outras palavras, um pouco mais rústica, diz assim, botar uma cenourinha na frente para sair correndo, né, que nem naqueles desenhos que tem, enfim, né, bota uma cenoura que sai disparado, a maquininha vai disparado e o animal vai correr atrás da cenoura. Né? Então, você tem que ter uma isca para que a pessoa queira competir, porque ela vai buscar um objetivo que é ganhar a comissão e, além disso, atingir os objetivos da organização, né? Então, num planejamento estratégico, isso tudo tem que ser pensado. Não adianta eu criar uma estratégia onde não vai haver esse espírito competitivo. Se eu desenvolver uma meta tão audaciosa, que as pessoas já sabem que não vão conseguir, elas não vão criar esse espírito competitivo, elas não vão buscar o resultado, porque eles sabem que não vão conseguir, que é isso aqui, ó, olha aqui, ó, torcendo aqui, ó, os objetivos, eles têm que ser desafiadores, mas têm que ser realizáveis, porque daí a disputa, né, existe e as pessoas vão buscar. E, claro, o gestor tem que saber passar isso para os seus funcionários, né, sobre todo esse planejamento estratégico. Então, a competição esportiva, ela é muito utilizada nos exemplos, né, para preparar os gestores de como trabalhar com seus funcionários.
E como eles também são trabalhados, porque o gerente comercial, vocês não pensem que o gerente comercial também não precisa de uma injeção de ânimo de vez em quando, porque ele está se desgastando, puxando a sua equipe, mas e ele? Como é que eu alimento ele com esse espírito competitivo? Aí já são os diretores e executivos, e presidente que tem que fazer esse trabalho, né? Enfim. Então, vocês veem que essas três, as principais, né, que é o esporte, que é a política e que é a guerra, são elementos que nos trouxeram para a organização exemplos práticos e aplicáveis nas empresas, e elas são utilizadas até hoje. Né, o livro Arte da Guerra, ela é desmembrada para a linguagem dos empresários, hoje, né, então, por quê? Porque ela é muito importante, a gente consegue fazer tantas comparações, né, opa, aqui tu tá vendo esse lado, tu tá vendo aquele outro lado, mas o que a gente vê aqui de comum em todas essas três maneiras, né, essas três influências, que tudo tem que estudar o ambiente, né, um político, por exemplo, ele tem que conhecer o povo da qual ele quer se inserir, ou quer, né, ser eleito, ele tem que conhecer muito bem os concorrentes, para conhecer os pontos fortes e fracos, e poder, né, superá-lo. A guerra, nem se fala, tem que conhecer seu inimigo, tem que conhecer o terreno aonde que ele vai passar, ele tem que conhecer as armas desses seus inimigos. No esporte, não se passa, os caras filmam a competição do adversário para assistir, para conhecer as táticas do adversário, conhecer a qualidade de cada jogador, para que o seu jogador anule a ação do concorrente. Tudo isso é estudar o ambiente, né? E nos negócios é a mesma coisa, a gente tem que fazer assim mesmo. Mas vamos supor, vamos voltar aqui para as nossas realidades, né? A nossa cidade aqui de Carazinho, por exemplo, vamos pegar assim, o comércio, né? Então, uma loja vai dizer assim, tá, mas eu me dou bem com o meu concorrente, a gente se dá bem, ninguém fica se matando aqui e tal, mas ele é teu concorrente, meu caro. Se tu quer viver aqui no mercado, não estou dizendo que tu tenha que destruir ele, de maneira nenhuma. Porém, tu quer crescer ou não quer crescer? Por isso que muitas lojas, muitas empresas acabam quebrando, não é que eles não tinham um produto bom, eles não tinham planejamento estratégico, eles não sabiam onde queriam chegar, eles não tinham objetivo. Não, meu pai começou com um torno e coisa e tal, começou a fazer uma peça, essa peça era muito boa, aí uma empresa pediu várias peças e ele foi crescendo, e ele continuou com aquela cabeça de um torno só, ele já tendo torno automatizado, daí o Ricardo pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, mas, né, ele vai crescendo, tem máquinas extremamente com tecnologia, mas não sabe aonde quer chegar. E aí que fica naquela ali, o concorrente pode quebrá-lo? Pode, porque ele não pensa na redução de ser realmente preços competitivos, redução de refúgio. Os funcionários tratam como irmãos, e aí facilitam a vida do funcionário, não que funcionário a gente tem que tratar de maneira nenhuma, gente. Só que uma empresa, ela tem que gerar receita, ela tem que gerar lucro, né? Ela não é a casa da mãe Joana, cada um faz como quer, senão ela quebra. E aí o planejamento está aí, assim, bom, se nós planejamos que nós temos que produzir X peças por mês,
porque a gente viu que o mercado tem como absorver, nós temos que produzir X mil peças. Ah, mas é que o Joãozinho, aquele teu compadre, não quer, porque ele quer tirar férias esse mês, porque a filha vai para, tá com a pandemia, não está na escola, daí ele quer viajar, e não sei o quê. Sim, e o pedido? Ah, pois é. Não, só um pouquinho. Do que ele se alimenta? Ele não se alimenta da organização, nós não tínhamos feito um planejamento, nós não vendemos, nós temos que cumprir com as nossas obrigações, com aquilo que foi acordado, né? Por isso que o planejamento ali é importante. Eu orientei uma aluna, há um tempo atrás, e a empresa, era uma empresa muito boa, não vou dizer o nome, porque senão vocês vão identificar, e cara, exatamente isso, o cara tinha máquinas muito boas, conhecia demais a parte técnica, né, as pessoas ricas iam lá levar o seu produto para consertar, para arrumar, enfim, e o cara não saía do chão, daí ela queria ampliar o negócio, e o cara mesmo dizia, não vai dar, a gente não consegue, eu não tenho lucro. Daí eu falei, mas fulana, como é que essa empresa não tem lucro? Ai, professora, pois é, não tem não. Daí ela não falava, daí eu cheguei, mas assim, fulana, se tu não disser o que está acontecendo, eu não tenho como ajudar. Então a gente tem que partir para o teu trabalho para o outro lado. Daí ela falou, professora, é porque não dá lucro. Mas por que não dá lucro? Ah, não sei, porque ninguém abre. Daí disse assim, mas então conversa com o proprietário, então se ele não quer abrir os números para ti, a gente vai para um outro lado, para uma outra linha do teu trabalho, senão tu não vai se formar. E aí ele abriu os números. Gente, nos números, aí a pessoa que tinha que abrir os números estava enrolando. E por que será que estava enrolando? O que vocês acham? Porque estava desviando. Né? E o cara se ralando de domingo a domingo, por anos, e aquela empresa não crescia, aquela obra não andava, né? É porque alguém estava tirando, né? E aí, então foi descoberto e tal, aí, enfim, ela terminou o trabalho dela, encontrei ela há 2 semanas atrás, ela disse assim, professora, já estamos nos mudando, consegui, daí, para terminar o prédio, eu disse que a gente tinha que conseguir um financiamento, ele disse que nunca que o banco ia dar um financiamento para ele, porque ele era uma pessoa insignificante. Que insignificante, só o que ele tinha dentro da organização era né, e tal. E ela fez planejamento estratégico. Eles implantaram o planejamento estratégico, ela conseguiu financiamento no banco, vão terminar o prédio, o cara está simplesmente duplicando, se não mais, o negócio. Por quê? Porque tinha um planejamento. Porque se estudou primeiro, antes tudo, se tinha mercado, ele tinha um bom produto, na verdade, um bom serviço, né? Só tinha que criar um objetivo. Eu quero chegar lá e não só o objetivo, em que data que ele queria chegar lá, né, dá prazos, e aí a gente alcança, né. Então, a competição nos negócios também sofreu uma evolução, como na guerra, na política, né, no esporte, com o aumento das fortunas e descentralização das riquezas, antes pertencentes somente aos reis e aos senhores feudais, né, o empresário começa cada vez mais a usar a imaginação e a lógica para acelerar os efeitos da competição com a velocidade das mudanças. Então, gente, se vocês querem me interromper, vocês podem me interromper, não tem problema nenhum, tá? Eu acabo falando, mas vamos compartilhar isso. Se alguém achou que, professora, né, faltou, mas o que aconteceu, o que não sei o que, podem me perguntar. O que acontece? Na época dos reis e dos senhores feudais, não tinha planejamento estratégico, não precisava, porque era assim, era poucos ricos, o resto miserento, né, e trabalhando para esses ricos, era a vida deles. Né? Então, pensar porque é óbvio que tinha os intermediários, que eram os administradores, lembram lá no primeiro dia de aula, lá
evolução do pensamento administrativo, que a palavra administrador, na verdade, é cuidar de bens de terceiros, que, na verdade, é a profissionalização da gestão, né? É ser um profissional de administrar alguma coisa. Tinha, claro, esses gestores, mas o objetivo era dar bens para os senhores feudais, não era de ampliar os bens, não era de produzir mais, né? A ralé que morresse de fome, né? Mas aí, quando começa, por isso que tem a Revolução Francesa, né? Que é a Revolução dos burgueses, que, se deram por conta que é bom ser rico, né? E aí, eu quero ser rico sem ser um duque, protetor do rei, protegido do rei, né? E aí ele vai mostrando, porque, na verdade, a população é toda ela manipulada, infelizmente. É a população que invade lá Versalhes, mas foi manipulada pelos burgueses, que queriam que caísse os senhores feudais e os reis, para que eles pudessem crescer e enriquecer. Então, é a descentralização das riquezas. Nada é por acaso, gente. Nossa história, ela tá cheia dessas coisas. Mas, enfim, os reis foram perdendo esses poderes, né? E outras pessoas foram tomando conta e queriam enriquecer e queriam se estender, né? Então, aqui, o empresário começa mais a usar a imaginação, é lógico, para acelerar os efeitos da competição e velocidade das mudanças. E aí, cabe lá, na Revolução Industrial 1 e 2, que a competição realmente começa. Porque antes, o que um tecelão fazia 5 peças, uma fábrica fazia milhares, certo? E ele tinha uma demanda. Só que daí eu também tenho dinheiro e esse cara está vendendo, então eu também quero fazer isso, vou montar uma indústria também. E aí eu tenho 2 indústrias produzindo milhares. E aí começa a concorrência, a competição, né? Estratégias de competição de negócios. Ou seja, a imaginação e a lógica é que torna possível a estratégia. Por isso que quem sabe jogar xadrez, né? Ela é um dos melhores ferramentas para desenvolver a imaginação e a lógica, quer dizer, porque você vai desenvolvendo a imaginação do qual é o próximo lance do concorrente, né, do adversário, e muitas vezes vários lances antes, né? Quem é que viu aquele filme Gambito da Rainha? Quem é que viu o Gambito da Rainha? Eu assisti, professor. Muito bom. Muito bom. É isso aí, gente. É prever jogadas e jogadas e jogadas. Planejamento estratégico é isso. Bom, se nós lançarmos esse produto agora, o que o concorrente vai fazer? O concorrente pode fazer isso, isso e isso. Tá, mas e se a gente lançasse dessa maneira? Porque o concorrente vai reagir. O nosso concorrente, não interessa de que área financeira, área industrial, área de comércio, enfim, ele vai reagir, e aí você tem que prever as ações futuras dessa concorrente, ou dos concorrentes, para que você também possa neutralizar ou minimizar, né? E daí aqui ainda diz assim, efeitos da competição e da velocidade da mudança. Se a gente for para a tecnologia dos celulares, então, é uma coisa, assim, astronômica. Vocês podem ver, se uma marca lança, a outra já está lançando, quer dizer, a outra já está construindo, porque sabe, todo mundo está sempre querendo fazer, mas alguém vai lançar. Se esse alguém é aquele cara que tem mais condições, eu digo empresa, né, que tem mais condições, e eu sou ainda um peixe pequeno,
às vezes até eu deixo, não é que eu deixo, ele vai lançar primeiro que eu, mas como que eu vou reagir quando ele lançar? Porque nos bastidores a gente sabe o que vai acontecer. O que são os bastidores numa análise de ambiente? É você participar das feiras. Nas feiras, eles mostram o que eles vão lançar na próxima temporada, na próxima estação. Eles vão lançar o que eles vão lançar, às vezes, daqui a 2 anos. Eles dizem o que o nosso concorrente, se não vão lançar, então, por exemplo, fornecedores de máquinas, enfim, de insumos, eles dizem para nós o que o nosso concorrente está consumindo. E é muito interessante, é uma maneira de tu descobrir, o concorrente comprou essa máquina que é 10 vezes mais rápida que a minha. Pá, agora ele vai baixar os custos do produto dele, que é igual ao meu. E eu, como é que eu vou fazer? Por isso que eu tenho que saber o ambiente externo, por isso que eu tenho que descobrir o que ele está fazendo. Feiras é uma maneira de ver isso, né? Enfim, tem várias maneiras, a gente vai conversar sobre isso, mas eu digo como é esse mundo. Por exemplo, não sei se o Gustavo ainda está trabalhando com os produtos da... Como é que é? Da Rinode, professora, sim. Está trabalhando ainda? Sim. Tem vários concorrentes, né? Tu tem vários concorrentes nessa linha. Diz assim, tu tem que estar descobrindo o que eles estão sempre fazendo, como é que eles vão fazer um lançamento, como é que... Quando eu vejo no SBT é a Jequiti, né? E eu fico abismada do jeito, porque eu não assisto mais a Globo, então tem que ir para a SBT, né? Mas o jornal da SBT é muito bom. E às vezes eu vejo de relance o Silvio Santos. Rapaz, aquele homem ali, ele é impressionante, aquele homem, ele é a sumidade de vendas. Ele dizendo assim, vendedora, eu sei que tu vende Avon, que tu vende Rinode, mas pode pegar a Jequiti também. Eu fico assim, puxa, ele não vê o concorrente, como assim, não, vou destruir o nome do cara. Não, disse assim, ó, me leva junto, me leva. Eu sei que, por quê? Porque ele ainda tem que marcar muito esse nome, né? O produto dele ainda tem que ocupar esse espaço que ele ainda não tem, né? Então, disse assim, não adianta eu querer bater de frente, eu vou me aliar. Vejam que interessante, né? Bom, são estratégias, enfim. Então, aqui diz, como o general filósofo chinês Sun Tzu descreve em suas reflexões, é necessário que a administração visualize as várias forças que influenciam de forma positiva ou negativa o seu negócio para que possa realizar ações mais assertivas. Caso contrário, estará à mercê da sorte, que pode estar ou não a seu favor. Se você não faz isso, o teu negócio pode dar certo, mas pode dar errado. Né? Ele pode acertar e pode errar, e pode acertar e pode errar, perder, ganhar, e aí? A conta vai fechar ou não? Vai ficar no 0 ou vai ficar no -1, -10, né? E aí, a gente entra, o que é esse ambiente que eu estou falando? Né? Vocês já devem ter visto pela disciplina de marketing as 5 forças competitivas do negócio de Porter, né? Alguém já viu essas 5 forças? Vamos lá. Sim, não? Já vimos com a Fabiola. Já viram com a Fabiola? Sim. Tá. Então, nessas 5 forças, ó, ela cabe muito bem no planejamento estratégico. Por quê? O que diz aqui, ó? Ameaça de novos entrantes. O que é novos entrantes? Novas empresas que estão abrindo. Ela é uma ameaça, claro que é uma ameaça. Não é que é uma ameaça que vai quebrar a tua, mas tu tem que estar antenado. É alguém que vai competir com o teu mercado. Então, se o teu mercado não é o mercado vamos supor assim, de ampliação,
mas sim ele está estagnado, de crescimento, mas sim ele está estagnado, ele realmente vai tirar um cliente teu, ou vários, enfim, né? Como assim, professor, um mercado que está aumentando ou um mercado que está estagnado? O mercado que está aumentando, por exemplo, se você está melhorando o salário está crescendo, a cidade está cada vez com um PIB maior, quer dizer, as pessoas estão ganhando mais, elas vão consumir mais e vão consumir coisas que ela não consumia antes. Então, se o teu produto vendia para uma classe B menos, a classe C está crescendo, ela vai passar para B menos, ou como classe C mais, ela vai querer consumir também. Eu vou poder criar a vontade dela adquirir aquele bem, e ela vai ter condições financeiras para pagar aquele bem, certo? Então, isso é um mercado crescente. Claro que tu pode ampliar para outros estados também mas eu digo na mesma área. Se é um mercado que está estagnado, opa, não aumenta o número de ricos, e eu estou construindo prédio para rico, para apartamentos, eu só vendo apartamentos para rico, não aumento o número de ricos, de classe A, e está entrando uma nova construtora para construir prédios classe A, ele vai tirar meu cliente. Vocês estão entendendo? Porque não está aumentando. Aqui, poder de negociação dos clientes. Eu tenho que saber se o meu produto, meu cliente é tão importante que ele tem poder de negociação, se ele tem poder de baixar preço do meu produto. Se eu estou nesse estágio no mercado em que o cliente dita a regra. Senão, não te pago isso, vou te pagar só isso. Vai ter que vender por isso. Então, o cliente é muito forte, né? Então, eu tenho esse problema ou não tenho? Eu tenho que conhecer o meu mercado. Eu tenho que conhecer meus pontos fortes e fracos. Meu ponto fraco é o cliente dita as regras. Não, eu faço só em 3 vezes. O cliente, não, tem que ser em 6. E os clientes são tão poucos ou tão não sei o quê, que eu vou ter que aceitar o tipo de negociação que ele quer. Então, que estratégia eu vou utilizar? Então, eu já tenho que prever isso, eu tenho que oferecer 3, mas eu posso chegar até 6. Aí ele vai dizer 6, eu vou dizer 5, assim, enfim. Rivalidades entre os atuais concorrentes. Bom, e aí é saber se é uma coisa ferrenha ou não, né? Se o mercado em que eu atuo os concorrentes são rivais entre si, inclusive eu, né? Como é que está esse negócio? Podemos negociar, poder de negociação com os fornecedores, né? Ou dos fornecedores. Como é que é? Vocês sabem que quando a gente abre uma organização, é muito interessante. As pessoas são assim, enquanto tu está trabalhando numa empresa grande, você é fulano, tá? Vou usar o meu exemplo. Eu sou professora da Ubra. Tu é da Ubra. Então ela é Ubra. Então eu já sou a cara da Ubra. Então, se eu vou num lugar que conhece a Ubra, ela é da Ubra. Não, essa aí tem crédito. Certo? Agora eu saio da Ubra. Né, saio da Ubra, ninguém me conhece, vou ali para Sarandi, ninguém me conhece, e vou querer comprar a mesma coisa que eu comprava quando eu tinha a Ubra por trás. Será que eu vou ter o mesmo crédito? Não vou ter. Não vou ter. Então, aqui, poder de negociação dos fornecedores. Aí eu quero, eu vou sair da Ubra e agora eu vou abrir o meu negócio, vou vender uniformes, né? Mas só vou vender, não vou costurar, eu só vou vender uniformes. Então, eu vou procurar fábricas de uniformes. E aí eu vou dizer assim, não, eu quero comprar para ter estoque e tal. Tu acha que eles vão me parcelar? Quem é tu? Como é que tá a tua conta bancária? Que lastro tu tens para garantir que você vai me pagar?
né? Não, a gente te vende à vista. Se tu pagar isso, a gente te vende a próximo lote. Até eles criarem confiança, até eu ter credibilidade no mercado. Então, qual é o meu poder de negociação na matéria-prima, né? Muito interessante que aconteceu em São Paulo com esse lockdown, isso é um parênteses, né? Essa questão de fornecedor. Estava ouvindo ontem, foi ontem, ou foi anteontem, não sei, que lá em São Paulo fecharam tudo e tal, e aí o repórter assim, tá faltando pães na padaria, porque a padaria não tem farinha, e não sei o quê, e aí entrevistaram, eu acho que era de uma padaria, e o cara disse assim, puxa vida, se o governo tivesse dado tempo da gente se organizar, eu teria feito contato com o meu fornecedor, teria organizado com ele as entregas, para ele me adiantar as entregas de farinha, para eu ter farinha para produzir no lockdown, para poder vender, né, não abrir, mas poder distribuir, fazer, sei lá, entrega a domicílio e tal, né, para tu ver que parece que fornecedor é uma coisa assim, então, não, ele é muito importante, muito importante. Ameaça de produtos ou serviços substitutos, né, então, ameaça de produtos, outros produtos e de serviços substitutos, ou aqueles produtos que vão substituir o meu, né, e aí, isso faz parte do meu ambiente externo, pô, tá entrando aí alguém que vai substituir, vai fazer a mesma coisa de uma maneira completamente diferente, ou vai mostrar para o meu cliente que ele não precisa. Um produto substituto, por exemplo, é substituir a gasolina ou o álcool por energia, certo? Isso é um produto substituto. Ele faz a mesma coisa, que é movimentar o veículo, mas com um produto completamente diferente, né? Vocês acham que as montadoras todas já não desenvolveram seus carros elétricos? Claro que já desenvolveram. Mas por que eles não lançam? Mas não é assim. Eles vão cozinhar enquanto que tiver petróleo. Por quê? Porque daí vem os interesses econômicos, né? Então, mas eu estou fugindo aqui um pouco, mas só para falar, né, você tem quantos poços de combustíveis, quantas refinarias, quantos não sei o quê, você vai mexer com um mundo, uma estrutura homérica, enorme, né, mas já estão tudo pronto, uma hora vai entrar no mercado e vai começar a substituir, como também ele não pode simplesmente vender um carro elétrico se o cliente não tem como abastecer. Então, ele também tem que fazer parcerias para que tenha esses pontos de alimentação. É o caso do GVT, né, do gás para carro. Quantos postos tem o GVT? Não tem. O cara que faz essa conversão para gás, ele tem que olhar, antes de fazer a conversão no seu veículo, ele tem que saber se ele tem fornecedor de gás. Senão ele não tem como rodar, né? Mas isso seria um exemplo de produtos substitutos. Então, assim, eu fico lá no meu mundinho, né, achando que e aí tá lá no mercado externo, criando, meu produto já está obsoleto, e eu estou pensando ainda em, quem sabe eu compro mais uma maquininha, assim, não, coisa pequena. Cara, tu vai morrer. Quem entra pro ramo do negócio, de seu próprio negócio, tem que estar ligado sempre, mas que seja para vender sorvete, porque vai ter alguém do lado, ou aqui na esquina da minha casa abriu uma sorveteria, né, e aí eu pensei, nas quadras a gente tem aquelas, como se chama? Aqueles negócios bem pequenininhos que vendem só sorvete, né, que é aqueles sorvete italiano, né, né, eu disse, meu Deus, estão abrindo cada sorveteria na cidade, está matando com essas lojinhas. Claro que essa lojinha
linhas têm valores distintos de produto, mas não tem onde sentar, né? Não tem onde de comer de forma prazerosa, tu sai com aquele sorvete, ele se derrete todo, tem gente com sorvete pingando, tem criança lambuzando, enfim, isso é concorrência. Portanto, com a globalização, né, onde ocorrem fortes mudanças e a concorrência feroz, né, o planejamento estratégico está se tornando indispensável para o sucesso da Uma colocação, professora, o problema de muitas empresas hoje que elas não fazem uma pesquisa de mercado, tá? Se você pegar por carazinho, quem conhece o dog da Lemoa ali? A Lemoa, quando começou, há uns 20 e poucos anos atrás, ela vendia a pé os produtos dela, de empresa a empresa, tá? Ela atendia as empresas a pé. E daí ela foi crescendo, foi ganhando dinheiro e montou uma Towner. Olha quantas Towner de cachorro-quente tem carazinho hoje, porque ela se deu bem, que era sozinha no mercado, todo mundo optou por esse ramo. E hoje, teoricamente, passam fome todo mundo. Não sei, só um comentário. Ninguém fica... Sim. O que ela adquiriu, não conseguem sobreviver, creio eu. Hoje, né? Tu quer dizer? Isso, hoje. Hoje, né? É bem isso, porque assim, ó, Jonas, é fato. Isso é mais certo que andar para trás, né? O negócio está dando certo, os outros vão atrás, porque há uma demanda. Só está dando certo porque existe demanda, existe procura. Então, eu vou me encostar e vou fazer igual, porque se aquilo que ela não consegue vender, atender, eu atendo. Ah, e esse cara se deu bem, e ela já se deu bem, monta-se um terceiro. E assim sucessivamente, né? Aí um vai matar o outro. Porque aí que eu falei, o mercado parou. Aí, então, tu deixou de aumentar o mercado, mas sim de tirar cliente do concorrente, né? Tu não está abrindo mais mercado, né? E será que comporta tudo isso, né? Ah, não sei, isso aí, como tu disseste, precisaria de uma pesquisa de mercado. É ficar lá, ver quanto cada Towner, cada trainerzinho atende. atende e ainda definindo os dias, porque tu tem dias de mais movimento, dias de menos movimento, né? O ponto aonde que eles vendem, né? Eu sei que esses trailers, eles são bem interessantes. Uma vez eu parei para comprar aí chegou porque a gente fica esperando, né? Foi até depois da Ubra. Daí um chegou e disse assim, tu sabe que tu vai estar aí amanhã? Não, amanhã eu não vou estar aqui, eu vou estar lá na festa como se chama? Ai, tinha esses bailes, né? Em algum lugar tinha um baile. Não, eu vou lá. E daí o trailer, ele tem o seu ponto, mas se tiver algum evento, os trailers vão para lá, né? Mas existem também o que regulariza esses trailers é a prefeitura, né? A prefeitura é que permite, ela até, acredito que ela até limita a quantidade de trailers. Pelo menos é obrigação dela fiscalizar, controlar, e justamente para isso, porque daqui a pouco um tá matando o outro, né? Em função uma concorrência tão acirrada que um vai se degladiar com o outro. Uma maneira de você se manter é tendo um diferencial, né? Mesmo tendo um trailer, você tem um diferencial, né? Então tem trailers que não vendem só X, vendem mais alguma coisa. Eu lembro o tempo do violinho, o diferencial era a maionese caseira dele. Pois é. Pois é. É bem por aí mesmo, é aquele toque pessoal do proprietário, né? Ou é através da maionese, ou é através do molho, ou é através do recheio, né? Então, eles vão se diferenciando, sendo que o produto é basicamente o mesmo, né? E agora tem o pobres ainda, né? É um cachorro quente, mas é tipo de um restaurantezinho. Não sei se alguém já foi no Pobres. Alguém já foi?
Já foi, Jonas? Eu não fui ainda, mas Não, ouvi falar senhora, muito bem. Nem sei onde fica. Bah, é quase de frente à Caixa Econômica Federal aqui de Carazinho. Gente, eu fui. E aí eu fui, e daí eu fui um dia bem cedinho, vi aquele monte de jovens, mas não tem movimento, o que é essa turma toda? E para que tanto? Né? Daí fui na outra semana e disse assim, não, mas eu tenho que ver como é que funciona esse trem aqui. Aí fui, e aí eu fui mais tarde. E aí eu fiquei esperando eles fazerem, mas, gente, é uma experiência única, assim, eu achei muito legal. Claro, depois eu fui outras vezes, daí já perdeu né? Mas a primeira vez eu achei muito legal. E é uma franquia, daí na última vez que eu fui lá, eu conversei com o proprietário, daí o proprietário começou a me falar, é uma franquia, né, tem 22 já lojas ou restaurantes, enfim, lancherias, mas muito legal. E é um cachorro quente, cara. É um cachorro quente, só que tem o seu diferencial. Tem que ir lá ver, né? Tem que ir lá ver, porque é uma experiência única, assim, o que eles fizeram. Eles não é só a comida, mas é o jeito que eles servem que é diferente, né? É bem isso, né, professora? É que hoje em dia não é mais só o produto, hoje em dia as pessoas buscam a experiência que tu vai ter tanto durante a compra, depois da compra, e tudo isso que vai agregando, né? Então, e que é o que diferencia, por exemplo, dos trailers, né, que já que estavam falando, dos trailers de cachorro-quente, onde tu vai lá e todos têm cachorro-quente, todos têm uma salsicha e duas salsichas. Então, falta um diferencial, falta uma experiência diferente ali, que é o que eles não viram, sabe? Ficaram muito... Tanto que quando tem aqui em Carazinho, ali na Gare, que eles fecham e colocam os food truck, dá muito movimento, porque tem uma variedade, é totalmente diferente, né, do que é acostumado. Exatamente. E mesmo sendo bem mais caro, né, Gustavo? Que eu sei que no food truck é bem Sim, mais é bem mais caro e bem menor a porção. Então, você vai pela experiência, né? Tu vai pela, Sim. né? E o Pobres, eles trazem o diferencial também do drive-thru, né, e agora com essa pandemia eles não pararam em momento nenhum, né, e tem também a questão, algo que chama bastante atenção, além da espontaneidade do atendimento, né, prof, tu vê o teu lanche sendo feito, né, tu vê a forma como está sendo feito, tu vê, tu vai trocando uma ideia com o atendente, não é aquela coisa monótona no atendimento. Se, por exemplo, se tu vai numa carrocinha na praça, ele tira teu pedido, você senta ali, espera, ou conversa com alguém ali, não. Ali você tá fazendo teu lanche, você tá vendo como é que o lanche está feito, e ainda você tá conhecendo o atendente. Quem é que tá fazendo teu lanche? Eu sou de Passo Fundo. Quando eu fui lá, tinha o cara, era um cara bem bacana, ele começou a conversar com a gente, ele disse, não, eu sou de Passo Fundo, a gente está dando uma força pro pessoal de Carazinho, e ali já começa a troca de experiência, que foi o que o Gustavo falou, né, que é algo legal também, né, quem é que não gosta de trocar experiência, adquirir conhecimento, ouvir novas histórias, né. Com certeza, ali é bem isso, essa sacada eles tiveram, né, e essa espontaneidade que eles têm de interagir com o cliente, faz muita diferença, A última vez que eu fui até com a professora Naira Angélica, nós saímos da formatura e fomos lá, mas a gente foi para conversar, né, e você sabe que quando mulher se encontra, né, e daí veio o lanche e tal, e aí parou o proprietário, a gente conversou bastante, daqui a pouco vinha ele com o café ou chá, vejam, nos servindo na mesa, né, e aí pegou no meu ponto fraco, que é o café, daí mais um, daqui a pouco ele começou a mandar os atendentes a nos levar o chá e o café, né, resultado, né, a Angélica comprou mais 3, quer dizer, o que é o bom atendimento, né, o que é tu se sentir bem no ambiente, o que é não te correr, né, come e vai embora, né, então tudo isso são detalhes, né, mas com certeza isso eles visualizaram, quem concebeu esse tipo de estrutura, ele visualizou isso, ele entendeu isso,
né? E tanto é porque uma franquia ele segue regras, né, que foram traçadas, então tem que ser assim, tem que, né, tem passos para se ir. E esses passos a gente vai enxergando ali, e é o diferencial da empresa, é o diferencial. E tem também a questão da criatividade nos nomes dos lanches, né, também, que é um negócio sim. legal. E outra coisa bem curiosa, que chama atenção, e mesmo assim eles têm movimento. O Pobres, ele não vende bebida alcoólica. Eles não vendem bebida alcoólica. E mesmo assim, eles têm uma grande demanda de movimento de jovens, de pessoas mais novas, de pessoas de meia idade. Então, até porque os donos da franquia, eles são de uma família religiosa e tal, vem de uma cultura diferente, então eles não podem vender, nenhum Pobres vende bebida alcoólica. Isso é legal também, porque mesmo assim eles têm um movimento, eles chamam gente pela criatividade, não esvazia, né? Pelo serviço, né? E por que não esvazia? Mas como que não vende bebida? Se não vão vender, não vai ninguém. Isso assim, vai sim. Tanto é que tem movimento, né? Já vão bêbado de calarica, velho, pegando. Como é que é? Já vão bêbado com a larica pegando. Bom, só assim então, né? Porque lá não tem mesmo, lá só tem. E o Marcos até falou que até final do ano eles pretendem abrir mais um Pobres em Carazinho. Foi algo que deu tão certo que eles pretendem deixar o da Caixa ali para como pessoal referencial, o pessoal chegar e comer, sentar, trocar uma ideia. E o próximo que será aberto vai ser só em drive-thru, daí que é para o pessoal passar e pegar o lanche mesmo. Ah, que legal. Isso é legal, esse sinal de que tá. Só que assim, ó, vocês vejam, né? É uma coisa diferente, é uma coisa nova. E aí? E aqueles que já existem? O que eles estão fazendo? Né? Para se movimentar, opa! E aí, desperta, meu, tem gente mais rápida que tu, né? Porque se o pobre já tem, porque tu pode sentar, por que eu vou lá naquele X que eu tenho que ficar de pé, depois comer de pé, ou eu levo a minha cadeira, né? Que nem ali no centro, muita gente leva a sua cadeira, e, né? Não é assim tão confortável, né? E aí, muitas vezes, levanta a questão da higiene, enfim, né? Não estou denegrindo nem nada, mas estou falando que é um fato. Só que isso é o sustento de alguém, e esse alguém está pensando em fazer o quê para combater não, mas para não perder os seus clientes. Se ele não tem estratégia, gente, ele vai sucumbir fatalmente, ou ele tem que achar um ponto onde as pessoas, para atender uma certa região, né, por isso que tem, como se chama esses trailers, ao longo da avenida, né, e às vezes aqueles trailers mais perto lá do Economia, tá cheio, por quê? Porque lá não tem, né, então o que tem, ele está atendendo aquela comunidade, né, agora ali no centro é demais, são muitos, aí né, a competição também é maior, né. Vamos lá, então, o conceito de planejamento estratégico é o processo de formulação de estratégias organizacionais, na qual se busca a inserção da organização e de sua missão no ambiente que está atuando. Foi o que eu disse, ó, né, o Probes usou de estratégias, tem um planejamento e se inseriu dentro, né, de um ambiente, né, com uma missão, certo? E ela se inseriu, e quem já está inserido tem que fazer a manutenção disso, que também é planejamento estratégico, você tem que estar sempre, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, ó, hoje o planejamento estratégico deixa de ser estático, sem alteração ao longo prazo, né, de 5 ou mais anos, se torna contínuo ininterrupto. Só que assim, gente, a gente não faz um planejamento estratégico para 6 meses, realmente a gente faz para 10 anos, 20 anos, só que você tem que fazer a manutenção
todos os anos. Por isso que ela é contínua. Né? Por exemplo, eu faço um planejamento estratégico para 20 anos de venda de veículos a gasolina. E aí me surge a gasolina e a álcool, né? E aí me surge a notícia que a montadora, 3 montadoras lá, a Ford, a Fiat e a Volkswagen vão vender carro elétrico. E eu vou continuar me organizando só para vender carro a gasolina e a álcool? Não, meu planejamento estratégico volta a ser estudado e tem que se fazer as devidas alterações, porque meu ambiente mudou, meu ambiente externo mudou e eu tenho que mudar também. Por que agora a gente tem que fazer isso? Porque, gente, as mudanças eram lentas e agora cada vez mais rápidas. Então, pode vir novidades mais rápido, que eu tenho que ser ágil também, porque senão eu morro. Né? Deixa de ser rígido para se tornar flexível e adaptável. Foi o exemplo que eu dei. Tu tem que ter uma visão a longo prazo, porém, ela tem que ser flexível e adaptável. Por exemplo, desculpe, Gustavo, mas eu vou usar o exemplo da Renaudê, né? Aí a Renaudê vende muito bem os perfumes e coisa e tal, só que se descobriu que a essência XYZ são cancerígenos, né? Que é o carro-chefe. E claro, o que eu fiz? Eu fiz uma programação a longo prazo, mas opa, o ambiente externo está me dizendo o seguinte: não vão mais comprar esses perfumes. E o que eu vou fazer, meu carro-chefe? Eu tenho que me planejar para que eu modificar isso aí. Estão entendendo? Isso pode acontecer. Veja os bancos como eles mudaram de atendimento ao caixa, cheque, e hoje praticamente não existe mais. É só caixa eletrônico. Né? O que aconteceu? Quem demorou para se adaptar a esse novo formato ficou com um custo mais alto que os demais. E nesse custo mais alto tem um retorno menor, né? Então, é assim, tem que ser rápido, tem que estar enxergando local, mas pensando global. Tem que estar enxergando o global também, o que está acontecendo no mundo, porque um dia vai chegar aqui na minha empresa. Deixa de ser monopólio da alta direção para alcançar o compromisso e passa a ser responsabilidade de todos os membros da organização. Isso aí é outra coisa também, né, que muitos ainda são assim, principalmente o empresário, né, que ele ainda é o administrador do seu negócio, que ele pensa, não, mas isso eu acho e é assim que vai ser. E ele, às vezes, esquece de falar com seus gerentes sobre isso. O planejamento estratégico, ele não é segredo. É óbvio que tem que se falar para os vários níveis que você tem dentro da tua organização, de acordo com o que cabe a cada um, né? Se eu vou lançar um novo produto, eu não vou dizer lá pro piso de fábrica que esse produto é inovador e contar para eles o que é. Isso é segredo industrial, isso eu não vou contar. Agora, dizer que a empresa pretende crescer, se multiplicar e tal, mas eu conto com vocês, né, vocês têm um papel importante dentro do planejamento tático de cada setor, vocês vão, né, aí a pessoa compra a ideia também. Agora, se ela não sabe o que ela vai fazer, por que ela tem que fazer isso, por que ela tem que produzir isso, por que estão trocando a linha de produção para botar uma outra linha, né, ela... Tá, mas como eu dizia lá na evolução do pensamento administrativo, uma coisa é tu perguntar para um pedreiro e dizer, o que tu tá fazendo? Ah, eu coloco um tijolo em cima do outro.
Aí pergunta para o segundo, o que tu está fazendo? Eu construo paredes. E pergunta para o terceiro, não, eu estou construindo uma catedral. Quem está construindo uma catedral, sabe que aquilo ali é uma catedral, ele vai fazer com todo o esmero possível. E ele sabe, não, por isso que essa obra vai levar 5, 10, 20 anos, porque é uma catedral. Se aquele que está botando só tijolo em cima de tijolo, meu Deus, isso aqui nunca acaba. Tá, mas por que eu tenho que me preocupar que tem que estar tão alinhado? Vocês estão entendendo? O planejamento estratégico é para que todo mundo saiba que a empresa quer construir uma catedral. Então, ele sabe que a importância dele botar aquele tijolo direito, né? Qual é o objetivo daquele tijolo bem direitinho, né? E é isso, gente. Daí agora a atividade é fazer a leitura de planejamento de sucesso de 4 casos inspiradores, e são de todos de empresas que vocês, marcas, né, que vocês conhecem. Onde é que está aqui? Quero fechar. Permitir. São todas de empresas, marcas conhecidas, né, o que eles fizeram? Né, são detalhes às vezes, mas estava lá dentro do planejamento estratégico, ok? Perguntas, comentários? Professora, comentando do que tu tinha falado ali antes, né, até que tu usou o Rinode, é bem isso, sabe? Eles viram, tanto que agora eles passaram por uma mudança, trocaram vários cargos importantes, porque eles viram que, por exemplo, a embalagem das bases deles tinha muita embalagem, então eles trocaram alguns produtos por embalagens biodegradáveis, uma coisa mais ecológica, porque eles já estão pensando no futuro, então muitos produtos deles, eles estão trocando assim, e começaram a fazer lançamentos, que antes eles faziam lançamentos, aí demorava a chegar o produto, agora não, agora quando eles só lançam um produto quando já tem na franquia. Aí o cliente, na hora que eles falam do produto, ele já pode fazer o pedido dele, ir lá e retirar. Então, eu consegui identificar ali. Isso é bem isso, Gustavo, bem isso, quer dizer, a concorrência faz isso e ele não faz. Quer dizer, quando tu cria o interesse, quando tu cria o desejo do teu cliente em adquirir o produto, tu não tem o produto. Né? Não tem lógica. Mas era uma questão de logística, era uma questão, só que se ele quer crescer, ele tem que ser rápido em tudo, né? Ele tem que enxergar o todo, não só o produto. Como o Jonas falou, mas vocês três, o Robson e tu, falaram, né, na questão de experiência, né? Eles trocando de embalagem para biodegradável e coisa e tal, o produto é o mesmo, né? A embalagem é que mudou, mas ele está pegando uma linha de clientes que são os clientes mais, né, a linha da natureza, do ecologia e coisa e tal, né, que ele antigamente não pegava, né? Tem muito essa ideia, né? Sim, eles trocaram, na verdade o produto também trocou, mas eles se preocuparam com isso e a pandemia, olha só, eles quiseram ajudar tantos consultores que agora o catálogo não é mais só o catálogo virtual, ele já manda, por exemplo, para ti e tu escolhe teu produto no catálogo e já chega, já faz o pedido no sistema do próprio consultor, ele já sabe que tu quer aqueles produtos, que daí o consultor já manda direto para a franquia, e a franquia entrega o teu pedido para o consultor te entregar. Então, é muito mais rápido o sistema agora, sabe? É usar a tecnologia a seu favor, né? Não porque a concorrência está aí, né? A Avon já faz isso, né? É tudo online, tu faz o teu pedido e coisa e tal, né? Tá aí várias empresas fazendo isso, assim, em termos de pedido. Estão migrando muito para a parte do e-commerce, né? Exatamente. Que mais?
Bom, gente, então é isso, certo? Já teve uma aula bem puxada com vocês. E comece a pensar. Nós temos que se planejar, nós temos que planejar nossa carreira, nós temos que planejar nossa vida pessoal. A carreira já é a nossa vida pessoal, né? Mas a profissional e a pessoal, né? E quando a gente cria o hábito disso, não precisa ser um planejamento de 10 páginas, né? Mas, se a gente sabe onde é que quer chegar e como vai fazer isso, a gente faz acontecer, né? Mas senão a gente simplesmente passa nessa vida, só passa, né? Deixa a vida te levar, em vez da gente levar, né? Aonde a gente quer, é a vida que nos leva, né? Certo? Então tá, então semana que vem vocês já vão começar a trabalhar em grupo, então vocês já começam a se movimentar. Qual que é a atividade de hoje, professora? O que é para ser feito, por favor? Porque não tem nada na aula, no ambiente aula ainda. Não tem postado? Não. Não tem nada. Deixa eu entrar lá. Essa turma não possui roteiro de aprendizado criado. Tá, mas vem cá, onde é que tá aqui Tá aqui aqui. Mas vem cá, eu que te pergunto. Deixa eu entrar aqui de novo. O que eu fiz, hein? Por isso que eu te mandei o WhatsApp, professora. Lembra que eu te mandei o WhatsApp, era 20 para 7, eu falei, prof, qual que é o Meet da aula? Porque não tá nada postado no ambiente aula. Daí tu viu que eu falei, eu vou mandar pro meu e-mail para poder acessar. O que eu fiz aqui que... Pra ti tá aparecendo, deixa eu atualizar o meu agora aqui para ver. Nada ainda. Tá tudo visível. Para mim, nada. Então, o que foi que eu deixei? Ô, prof, Oi. tem que habilitar o roteiro? Pois é, eu tô procurando ele aqui, porque... Aí em verde, ó. Para mim Isso. também não tá aparecendo. Dá uma atualizada aí, Jonas. E atualizar? Agora aparece, professora. Agora apareceu todos os arquivos. Era só habilitar o roteiro. O livro, a arte da guerra, o modelo de trabalho científico, agora apareceu tudo. Então, vocês me perdoem que eu... E o link da Meet aula agora embaixo seria essa de hoje, 1/3. Isso, tá, isso. Mas como é que não viu o Meet? Tá, eu mandei por e-mail para vocês, né? Mas tá... Por isso que eu te pedi 20 para 7, que não tinha nada no ambiente aula. Bom, então desculpa, tá, gente? Mas tá ali o material. E também, assim, ó, usar... Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês. Eu botei ali um modelo de trabalho científico, né? Do RH da administração. Use esse modelo, gente, só quando eu digo conforme, né, entregue no modelo científico. Senão, não precisa fazer tudo isso. Alguns alunos fazem tudo. Introdução, que nem esse é um exercício que vocês vão digitar lá. Eu vou ler lá no ambiente aula. Entendem? Não preciso entregar um trabalho para aquilo ali, porque eu quero ali é só um trabalho de reflexão, né? E de vocês conhecerem o que essas marcas fizeram. Ok? Me desculpe, viu, que eu não habilitei a aula, eu ratei. Nesse semestre, né? Certo, gente? Então, boa noite a todos. Certo, aberta sábado, né? Boa noite, prof. Ah, vou deixar aberto até sábado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Oi, prof, posso te pedir uma perguntinha? Sobre o Enem, eu estava olhando que eu tô com 82%. Eu faria, então? É que tu tá com 82 porque tu ainda não completou as tuas disciplinas desse semestre. Tu já completa. Daí tu vai ser enadista. Sim. Esse semestre, porque eu só puxo os alunos enadistas depois que encerrar esse semestre. Daí Sim. Não, que eu estava olhando aqui, daí não estava concluído, né? Que é 85, né? Mas pode começar a pensar que tu é enadista. Tá? Não é obrigatório. Ou todos os alunos enadistas têm que fazer, senão não cola grau. Sim. Prof, sobre uma questão do meu trabalho
Acho que foi modelagem de negócio. Daí a gente começou a trabalhar com a empresa e tal, né? E o empresário começou a falar sobre tudo que tinha na empresa e eu não consegui ficar tudo que tinha no trabalho por causa que foi tantas questões que